Leitura do livro de Apocalipse, na versão King James 1611. Capítulo 1. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu. Abençoado é aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça esteja convosco e a paz daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. A ele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue, e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai, a ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e paciência de Jesus Cristo, que estava na ilha que é chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz, como de uma trombeta, dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que tu vês, escreve em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E voltei-me para ver a voz que falava comigo, e voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés, e cingido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo, e seus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol quando brilha em sua força. E quando vi, caí como morto aos seus pés. E ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive e que estava morto, e eis que eu estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Escreve estas coisas que tu tens visto, as que são e as que hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que tu viste em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros que tu viste são as 7 igrejas. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus. E tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são, e descobriste que são mentirosos. E tens suportado, e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste e arrepende-te.
e faz as primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Mas isto tu tens: odeias os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e está vivo. Eu conheço as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas estas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. E ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde Satanás está assentado. E tu retens meu nome e não negaste minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel, e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Assim também tens os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem seus olhos semelhantes à chama de fogo e seus pés são semelhantes a bronze polido. Eu conheço as tuas obras e a caridade e o serviço e a fé e a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Porém eu tenho poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam de seus atos. E eu matarei os seus filhos com a morte. E todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinha os rins e os corações, e eu darei a cada um de vós conforme as vossas obras. Mas digo-vos e aos demais em Tiatira, a todos que não têm esta doutrina e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam: Eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo. Mas aquilo que vós tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, a ele eu darei poder sobre as nações. E ele as governará com um cetro de ferro. Como os vasos do oleiro, elas serão quebradas em fragmentos, assim como eu recebi de meu Pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você já se inscreveu no canal? Capítulo 3. E ao anjo da igreja de Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus
e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens um nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a que hora eu virei sobre ti. Tens uns poucos nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida. Mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la. Porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não o são, mas mentem. Eis que eu farei com que venham e adorem diante de teus pés, e saibam que eu te amo. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que em breve eu venho. Retém o que tu tens, para que nenhum homem tome sua coroa. Aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: Estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: Eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio, para que possas me ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Capítulo 4. Depois disso, eu olhei e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse: Sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. E imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. E aquele que estava sentado era semelhante na aparência à pedra de jaspe e de sardônica, e havia um arco-íris ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda.
e ao redor do trono havia 24 assentos, e sobre os assentos eu vi 24 anciãos assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais cheios de olhos na frente e atrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E o terceiro animal tinha uma face como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um deles, 6 asas ao redor, e eles estavam cheios de olhos por dentro, e eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E os 4 animais dão glória e honra e graças àquele que está assentado no trono, o que vive para sempre e sempre. Os 24 anciãos caem prostrados diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para sempre e sempre, e lançam suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, ó Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e para o teu prazer elas existem e foram criadas. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca publicada pela BV Books no Brasil. Obrigada por mais um dia nos acompanhar nesta leitura bíblica e que ela faça diferença na sua vida e transforme o seu coração. Eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo e assim nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Aproveite para incentivar alguém a fazer a leitura bíblica diariamente. E se você chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura bíblica junto conosco, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado toda vez que uma nova leitura for ao ar e faça o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Siga-nos também nas redes sociais do Facebook e Instagram. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.